Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Educação Financeira. Você sabe o significado de finanças com propósito? Como é que é lidar com as finanças no reino de Deus? Hoje eu tenho aqui um especialista, o Sérgio Damiani. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tim, obrigado. O Sérgio, ele é casado com a Lilian, pai da Ana e do Josué. Ele é membro da Igreja Batista Alameda, né? Chairman do C12 no Brasil, diretor de mercados internacionais do C12 nos Estados Unidos, com a missão de capacitar CEOs e empresários cristãos a construir grandes negócios para grandes propósitos. Formado em administração de empresas, MBA de finanças, atua há mais de 25 anos no mercado financeiro, com consultoria, empresas de diversos setores. O C12 é um grupo de CEOs e empresários cristãos que se reúne mensalmente com o objetivo de aperfeiçoar as suas empresas, integrar fé e negócios. E mais informações nós vamos colocar aqui o site do c12brasil.com.br. Para você que já ficou em dúvida, Sérgio, primeiro explica aí como é que é, o que é o C12? Muito bem, Otimir. Bom, o C12 ele é um grupo, né, de CEOs, de presidente de empresa, empresários cristãos. A gente se reúne uma vez por mês para aquilo que a gente falou aí, né, para melhorar a empresa, melhorar o negócio, aprender um pouco mais como gerir melhor as empresas e também com uma grande missão de integrar fé e negócios. A gente sabe que hoje existem formas e formas de gerir um negócio. Então nós temos interesse em aplicar princípios cristãos, em aplicar também melhores práticas empresariais nessa gestão de negócios que tem como donos pessoas cristãs. Então, isso é feito dentro da igreja? Não, isso não está ligado à igreja, isso na verdade é um grupo americano. Interdenominacional, então? Não tem denominação, não tem ligação com igreja. Hoje é o maior do mundo, né? Tem mais de 4 mil membros no mundo todo. Nós estamos no Brasil desde 2018, então a gente está há 6 anos no Brasil e estamos também em várias cidades do Brasil. Chegaram numa época boa, hein? Uma época boa, necessária, né? Necessária. Uma época necessária. Então, deixa eu entender, então, eles se reúnem aqui numa empresa? Não, a gente se reúne, de novo, o C12 quer dizer 12 cristãos, o C é de cristãos. Fala para nossa câmera, presta atenção. Então são 12 cristãos, 12 empresários e empresárias cristãs. Nós nos reunimos, cada grupo, na verdade, nós temos vários grupos no Brasil, são grupos de até 12 pessoas. Cada grupo se reúne uma vez por mês, em dia de semana, em um hotel, aqui em Curitiba num hotel, numa sala de hotel, a gente fica lá o dia todo, né? Então começa às 8h30 da manhã, vai até às 5 da tarde. Nós temos um material próprio, nós estudamos esse material, nós debatemos, nós estudamos estudos de caso. Nós temos ali também um tempo onde cada um dos membros desses 12 apresenta a sua empresa uma vez por mês para o grupo e recebe conselho específico para essa pessoa. E depois nós temos acompanhamento individual com reuniões mensais com cada membro do C12 aqui no Brasil. Então tem todo um ecossistema, uma infraestrutura para acompanhar esse empresário cristão. Que acabam se ajudando entre si como mentores. Acabam cooperando. Na verdade tem um líder, nós chamamos de chair, então tem um líder do grupo que faz a mediação dessa reunião, a facilitação, e esse líder, que é uma pessoa dedicada ao C12, acompanha individualmente também os membros. Então, quer dizer, ajuda no próprio negócio da pessoa, na sua vida secular. Exatamente. E ajuda também essa parte de como ele, cristão, pode fazer mais pelo reino. Implementar ferramentas, implementar iniciativas ministeriais na empresa, né, gerir a empresa de uma forma diferente, mas também nós cremos que Deus é um Deus excelente, preza por excelência. Então nós queremos também buscar excelência no negócio. A gente quer ter uma margem boa, nós queremos crescer, a gente quer ter um negócio. Por quê? Porque nós teremos que aquele negócio é o ministério do empresário. Eu não posso também ser um empresário, mas está todo mundo reclamando do meu produto. Também não adianta, também né? Não adianta. Então a empresa é o ministério. Certo. Então como que eu faço uma abordagem empresarial, entendendo que se Deus não me chamou para dentro de uma igreja, se Deus me chamou para dentro de uma empresa, como que eu olho aquela empresa como o meu ministério, enquanto cristão? O meu chamado ministerial é cuidar daquele povo. Então eu tenho vidas que eu sou responsável, eu tenho recursos que eu sou responsável, então como que eu faço uma gestão integrada disso, alinhada com a minha fé? Ótimo. Então, quer dizer, eu não preciso ficar no banco da igreja, só recebendo, sendo que eu sou um empresário, né, comando vidas ali, tenho um negócio, né, tenho fornecedores, clientes, concorrente, tudo. Então tem que ser um bom exemplo. Sim, até porque
a gente tem caminhado já há bastante tempo com isso. No mundo cristão, estou falando só de cristãos, empresarial, sem medo de errar aqui, posso falar que mais de 80% vivem vidas dicotômicas. Ótimo. Tá? Então tem duas vidas. O cristão tem duas vidas. Uma vida na igreja, que ele vem domingo, e aí ele tem todo o rito da igreja, enfim, ele é um cristão aqui, é tranquilo, sabe que é cristão, tá na igreja. Ele louva. Tá ali dentro, na igreja, não tem problema, né? Vai na célula. E depois ele acha que a vida é dele. Todo o resto do tempo ele acha que é ele, quer dizer... Ele entrou na empresa, fecha a porta, entrou que na empresa, Deus não participa, não é entrou meu na sócio. empresa, eu tomo decisão, eu que faço as coisas, a empresa é minha, eu faço a gestão como eu quero, e aí eu ajudo a igreja do jeito que eu tenho que ajudar. Às vezes dá um dinheiro aqui, dá um trocado aqui, dá uma oferta para comprar câmera, cadeira, etc. Mas ele não entende que não existe cristão meio período. Né? Então existe uma vida cristã e todo o resto é integrado a uma cosmovisão cristã. Então, a minha empresa também é de Deus. A minha vida é de Deus, eu domingo, né? Então a gente fala que nós ajudamos a conectar o domingo à segunda. Bacana. Como que eu conecto o domingo à segunda? Né? Como que eu acabo com essa ponte que existe, que eu venho na igreja domingo, depois segunda-feira sou eu. No meu trabalho, na minha empresa sou eu. Então, nós entendemos que essa dicotomia ela impede o avanço do evangelho. Porque eu deixo de falar, de viver Jesus, de falar de Jesus na maioria do meu tempo. Então, muitos empresários que não sabem disso acabam através do C12 ou de exemplos de empresários do C12, Sim. demonstrando que eles também são igreja, que eles também são professores ou são evangelistas. São cristãos em tempo integral. Em tempo integral. É isso aí. Sérgio, tem uma dúvida aqui, olha só. Acredito que muitos já ouviram falar de finanças pessoais, comportamentais, corporativas, públicas e finanças com propósito. Traduzindo, o que é finanças com propósito? Bom, é bem simples, né? Na verdade é bem mais simples do que a gente imagina. Basicamente é o quê? É nós sermos bons mordomos de tudo, não 10%, mas de tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, de novo, a gente aprendeu por muitos anos, né, na igreja, dentro da igreja, que a gente tem que dar o dízimo. Dízimo e oferta. E às vezes o cristão, né, que está ali frequentando, ele limita a sua gestão, ou a sua gestão do seu recurso em dizer 10% é de Deus, o resto é meu. Eu faço o que eu quero. Já fiz a minha parte. Então, não tem problema eu fazer o que eu quero com isso, porque eu já dei 10%, eu estou com consciência limpa. Né? Quando isso não é verdade. Né? Nós temos sim, né, eu creio no princípio de dízimos e ofertas, eu creio nisso, né, que nós temos que seguir, e é o mínimo que nós temos que fazer. Né? Mas quando eu olho para o 100%, quando eu olho para administrar de forma diligente o todo, né, isso muda a minha perspectiva enquanto cristão. Finanças com propósito é ser um mordomo fiel. Do 100%. Do 100%, entender. Sérgio, segundo Howard Dayton, eu gosto muito, ele tem o livro O Seu Dinheiro. Tá? Existem 16 parábolas que tratam de como lidar com dinheiro. Segundo esse autor, são mais de 2.350 versículos, tá? E olha, e segundo o livro Fé e Finanças, que é já do Loren Cunningham, né? Fundador do Jocum, lá no livro dele, ele já fala o seguinte, existem mais de 3.225. Ou seja, a Bíblia, ela fala da economia de Deus, ela fala das finanças, ela fala de investimento, de reserva, de dívida, ela fala de dinheiro. E por que muitos empresários não entenderam que a Bíblia é um livro de economia que vai ajudar na sua vida pessoal e empresarial? Bom, primeiro ponto, porque eu acho que eles não passam tempo o suficiente com Deus, lendo a Bíblia ou tempo com Deus. Né? Eu tenho um princípio que eu defendo muito, que foi na verdade o que impactou a minha vida, que mudou a minha vida de um cristão medíocre. Medíocre, cristão, na igreja, todo domingo, na escola bíblica, na célula, medíocre. Médio. E hoje tem muito cristão médio, que está na média, que está ali sobrevivendo. Né? Que é o quê? É ter um tempo diário com Deus. Enquanto eu não comecei a ter um tempo devocional, uma hora devocional, e para mim é a primeira hora do dia, enquanto eu não passei a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia, a passar tempo com Deus... Quer dizer, não é o cristão de domingo. Não é o cristão de domingo. É cristão a vida inteira. É de novo o conceito de ser um cristão full time. Não é um cristão meio período, ou menos que meio período, um cristão 1h30 por semana.
né? Mas esse tempo com Deus, o conhecimento da palavra, a leitura da Bíblia, que está muito claro aí, você acabou de dar dados para a gente, esse conhecer Deus, eu acho que é o que vai mudar a vida do cristão e é o que vai mudar como ele faz a gestão financeira, como ele aborda as finanças, como ele vê as finanças, como ele lida com o dinheiro. Né? Porque esses versículos ou as parábolas têm um propósito. Está dizendo o seguinte, o dinheiro, a gente teve um outro programa, Sérgio, e a gente sabe, o segundo estopim para acabar com os casamentos é o dinheiro. Ele é o segundo. Então assim, o dinheiro acaba com a amizade, o dinheiro acaba com um monte de coisa. Então assim, se eu entender administrar o dinheiro como mordomo, as coisas mudam. Sim. Tá. Sérgio, voltando a esse livro, Fé e Finanças, que é maravilhoso, eu recomendo, tá? Lá tem uma passagem que diz assim, o corpo de Cristo não precisa de mais dinheiro. O que falta é esse dinheiro circular. Um indivíduo a outro, de uma igreja a outra, de uma nação a outra, uma denominação a outra. Então, quer dizer, eu sempre falo o seguinte, tem cristão que é lago. Então, tudo é meu. O dinheiro, a casa é minha, o carro é meu, tudo é meu. Tem outros que é rio, né? Flui. O que o Loren Cunningham está falando é o seguinte, o dinheiro não é seu. Né? Você pode ser um canal de bênção. Então, esse é um entendimento que não é fácil de ter. Né? Porque, ainda mais hoje, né? Hoje o mundo está cada vez mais individual. Né? O mundo está cada vez mais egoísta. Se você olhar o mundo todo, não estou falando do Brasil, você pode olhar exemplos do mundo todo. Então, quando nós temos uma abordagem que o dinheiro não é meu, né, eu passo a ter responsabilidade por gerir o dinheiro de alguém, muda completamente a perspectiva. Né? Então, quando é meu, eu faço o que eu quero. E se eu errar, o problema é meu. Agora, quando eu tenho uma responsabilidade como mordomo, né, se você olhar para a palavra original lá do mordomo, de realmente administrar as coisas dos outros, administrar as coisas de alguém, muda completamente. Né? Então, quando eu olho, poxa, todo o recurso que Deus me deu, e aí pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser dons, pode ser talentos, como que eu faço a melhor gestão disso, sabendo que um dia eu vou me encontrar com Ele e eu vou ter que prestar conta? Né? Porque a gente tem uma perspectiva de vida de aposentadoria. Né? Muita gente trabalha para o quê? Para guardar, se aposentar e viver bem. Isso está certo, não está errado. Eu tenho que ter aposentadoria, eu tenho que ser diligente nisso, eu tenho que saber que um dia eu vou ter que pagar a faculdade dos meus filhos, são pequenos ainda, eu tenho que saber que eu tenho que ter uma reserva para uma emergência de uma doença, eu tenho que ser diligente na gestão. Né? Mas, quando eu olho de uma visão mais ampla de tudo que eu tenho, no final, 2 Coríntios 5,10, eu vou ter que estar diante de Cristo e vou ter que prestar conta do que eu fizer. Então, quando eu mudo minha perspectiva de que eu não estou gerindo para 80 anos, 90 anos, eu não estou gerindo para uma vida aqui, eu estou gerindo para a eternidade. Para que quando eu chegue lá, eu quero ouvir muito bem, servo bom e fiel. Ótimo. Então, quando eu mudo a perspectiva de gestão, eu acho que isso aí é uma... Não é dizer assim, vou derrubar esses celeiros, vou construir outros, vou guardar tudo. E ouvir tolo depois. E ouvir dizer, tolo, essa noite pedirei a sua vida. Então, quer dizer, é algo eterno, né? Então, não devemos entesourar aqui. Né? E aqui o livro Fé e Finanças fala isso, seja mais generoso, Sim. mais doador, não só com a sua igreja, Sim. mas também com os seus, com Sim. os próximos, né? Sim. O programa é muito bom, nós estamos falando aqui desse tema que é muito importante, que é Finanças com Propósitos. Nosso convidado, Sérgio Damiani. Nós vamos parar por um pequeno intervalo, mas nós já voltamos a falar desse assunto, porque, como vocês estão vendo, não é ser aquele cristão de domingo, ou o esquenta-banco, ou aquele que participa só de uma célula. É ser cristão em tempo integral. Nós já voltamos.
retornamos com o programa Educação Financeira. Nosso convidado, Sérgio Damiani. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Joia, vamos lá. Esclarecendo muitas dúvidas para empresários, né? Mas vamos falar um pouquinho agora, Sérgio, rapidamente, da pessoa que está investida em algum cargo. Ele é um CEO da empresa, mas ele não é o dono, ele é o presidente, ou ele é o diretor, ou ele é o gerente. Ele também tem essa mesma responsabilidade como cristão. É interessante porque a gente não conhece o que pode ser feito, né? Até a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então nós não sabemos o que nós podemos fazer dentro de um ambiente empresarial, dentro de uma empresa, né? Como dono, claro, você tem mais liberdade, mas como gerente, como presidente de empresa, você também tem bastante liberdade, né? Então, nós podemos expressar a nossa fé em qualquer lugar, né? A Constituição nos garante isso. O que nós não podemos é impor nada, né? Mas de uma forma facultativa, de uma forma de convidar, de uma forma de pedir, poxa, está passando por esse problema, eu poderia orar por você, você aceita isso? Se a pessoa disser sim, não tem problema de fazer uma oração por ela. Se disser não, não tem problema também. Então, quer dizer, é o como fazer. Como fazer? Porque eu falo o seguinte, tem muito cristão chato, viu, Sérgio? Sim. Que o cara que é o gerente, está numa empresa, ele quer falar, agora nós vamos parar aqui, nós vamos fazer um culto. Gente, não é bem assim. Não, Primeiro, não é você assim. É contratado. Sérgio, já tive empresas que eu fui trabalhar, ministrando palestras, e eu me lembro que o RH deixou muito claro o seguinte, ó, não traga versículos, não coloque muitas coisas nos seus slides. Por quê? Um palestrante anterior, ele acabou pregando, em vez de transmitir aquilo que ele foi contratado. Aí eu expliquei para esse RH, olha, deixa eu falar para vocês, eu tenho um versículo só em todos os meus slides. Que é assim, que até é uma forma que eu falo que é o Lucas 14, 28, né, da construção da torre. Até eu falo, olha, gente, e na verdade eu uso até como uma brincadeira. Eu falo Lucas como se fosse um jogador de futebol, ou seja, fica algo profundo, porque o versículo ele traz algo profundo, mas eu não vim pregar, eu estou contratado como um especialista de finanças pessoais. Né? É claro que daí a pessoa pode seguir um exemplo. Então, assim, qual que é o erro de algumas pessoas? Sabe, eles são, digamos assim, contundentes demais, assim, no horário que não é o... É inadequado. Inadequado. Na verdade, até vou usar aqui, fui num congresso de Business as Mission, né, negócio como missão, há um tempo atrás, 2018 foi esse congresso. E negócio com missão, você entra num país não alcançado com um negócio com o objetivo final de pregar o evangelho, né? Então, esse é o negócio com missão. E um dos palestrantes lá, o Patrick Lai, ele abre um negócio, ele falando como que isso é feito. E a gente pode pegar esse exemplo aqui para a nossa realidade, que nós temos liberdade de falar de Jesus aqui no Brasil. Nós temos liberdade de pregar o evangelho. Não é proibido, né? Mas mesmo tendo essa liberdade, eu sou adepto de seguir essa regra. Então, quando o Patrick Lai estava falando, eles chegam num país, eles abrem um negócio. O que eles fazem? Eles não pegam uma Bíblia, colocam embaixo do braço, chegam na empresa e começam a falar, arrependam-se, ou você é pecador, ou você é assim. O que eles começam a fazer? Cuidar das pessoas. Então, a primeira coisa, eles conversam com a pessoa. Eles entendem quem a pessoa é. Eles se importam com a pessoa. Eles demonstram cuidado com a pessoa, eles demonstram amor com a pessoa. Quando chegar a hora certa, não são eles que falam de Jesus. Geralmente é a pessoa. Eles falam, quando que é a hora certa de você falar de Jesus? Quando a pessoa pergunta. Mas o que você tem que você é tão diferente? Isso. Por que você me trata assim? Mas por que você não se irrita comigo? Mas por que você se importa comigo? E aí é a hora de falar, olha, vou te falar por que eu sou assim. Porque um dia, né, eu também estava nesse lugar e alguém me alcançou. Então, a forma de fazer, a forma de expressar, né, o começo é se importar. Né? Tem uma frase também que fala que as pessoas não se importam ou não vão se importar com o que você fala até que saibam que você se importa com o que elas dizem ou com o que elas são. Né? Então, se importar com o seu relacionamento, ter um cuidado. Então, todo presidente de empresa pode se importar com o funcionário. E pode estar pregando sem estar pregando. Sem estar usando palavras. Está vivendo aquilo que ele acredita. Vivendo. Fantástico. O maior desserviço que existe é você pregar o evangelho e não viver o evangelho. Isso aí funciona de forma contrária à tua fé. E muita gente tentando empurrar o evangelho numa hora que não é propícia e tal. Porque, olha só, teve uma outra empresa que fui trabalhar, isso deu maior logística para mim, Sérgio. Eu dou um curso aqui que é equilíbrio financeiro, das 9 às 5, um dia. Então tem a apostila que eu uso aqui, porque eu uso versículos bíblicos. E no final da apostila tem o rodapé
sempre tem um versículo, a citação, até para a pessoa vá além do curso, pesquise, que a Bíblia realmente fala sobre finanças. E quando eu fui atender essa empresa, eu troquei as apostilas, Sérgio. Como é o mesmo curso Equilíbrio Financeiro, o que eu faço? Eu estou numa empresa, eu falo de finanças e uso um versículo só. Tá ok, porque fui contratado para isso. Quando eu estou na igreja, eu já posso citar exemplo de José, exemplos bíblicos e falar e usar aquela... Levei a apostila daqui no evento. Quando chegou lá, a moça da RH começou a folhear, ela falou, olha, tem que tirar todos esses versículos do rodapé. Nós temos um código de conduta. Aqui dentro da empresa não pode isso, não pode aquilo, não pode tal. Resumo da história, tá? A apostila que era bonitinha ficou uma apostila mais feia, porque nós tivemos que imprimir. Eu tinha ali na hora refazer. E eu entendi o lado da empresa. Sim. Eu entendi. Eles estão certos, que senão vai de... Sabe, todas as religiões, todo mundo quer colocar o seu conteúdo, e não é o local certo, o momento correto. Você tem que fazer com permissão, né? Se houver permissão, se houver autorização, não tem problema. Senão vai ter que respeitar o local de trabalho, né? Tem que respeitar as regras daquele local. De novo, se você for o dono da empresa, você estabelece as regras. Então é um outro cenário. Se você for o dono da empresa, você estabelece, você pode normalmente criar uma reunião específica para isso, onde vai quem quer, quem quiser não participar, obriga. Participa. Isso. Tem empresário, por exemplo, que cria até... tem uma empresa de engenharia que começa às 8 da manhã. Na sexta-feira, todo mundo pode chegar às 9. Porque das 8 às 9, tem uma reunião de discipulado, de oração. Quem quiser, participa. Quem não quiser, chega às 9 e vai trabalhar. Né? Então tem uma série, por exemplo, tem empresas que tem caixa de oração. Falou, se você quiser deixar uma oração, eu sou o dono da empresa, eu vou orar por você. Então deixa um pedido anônimo mesmo, o nome, deixa lá e saiba que toda segunda-feira de manhã eu, o dono da empresa, vou estar orando por você e tua família. Então na minha empresa eu posso colocar alguma coisa, não imposto, facultativa, aonde as pessoas se... E vou te falar, as pessoas se sentem tão amadas por isso, como que o dono da empresa, que está lá, vai parar uma hora por dia ou por semana para orar por mim? Então, quem que não gosta disso? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Então, essa questão facultativa, essa questão de ser o convite, mas de poder demonstrar que eu me importo com você, acho que essa é a grande diferença de poder fazer isso, né? Numa posição de diretor, de presidente, de gerente. Isso. Né? Então, quer dizer, eu não preciso ser dono da empresa, mas eu posso me colocar à disposição. Eu vejo, por exemplo, em universidades que tem células, que alguns estudantes, alguns professores colocaram, que é tipo assim, ó, em tal horário eu estou aqui, ou vou continuar depois e tal. Mas nada imposto. Isso sim, e se você não é o dono, é importante você estar alinhado com as diretrizes daquela empresa. Ótimo. Né? Mas vamos lá, voltando então a esse empresário, essa pessoa que está investida nesse cargo, tá? Ele deve ser, olha só, um evangelista, um missionário, um pastor, um professor, o que ele deve ser? Então, na minha opinião, eu acho que ele tem que entender que ele deve cuidar de pessoas. Certo. Né? Então essa é a minha opinião. Quer dizer, eu estou numa empresa, eu tenho 200 funcionários. Eu tenho 200 vidas que eu sou responsável por elas. Então, como que eu posso fazer isso? De novo, de várias formas. Eu posso fazer isso, por exemplo, com capelania empresarial. Eu coloco um capelão dentro da minha empresa, que ele vai estar lá disponível para atender qualquer funcionário. Ótimo. Então, o funcionário tem lá problema, por exemplo, não estou falando de espiritual, mas ele tem problema com álcool. Ele tem depressão. Ele está com um familiar no hospital. Esse capelão, ele pode ter uma conversa com esse funcionário sobre o problema de álcool, confidencial. Isso. Pode visitar um parente no hospital. Né? Então, eu, empresário, estou colocando um recurso disponível para que os meus funcionários utilizem, que é a função da capelania empresarial. A forma de fazer, é isso? A forma de fazer. Né? Eu, empresário, por exemplo, eu tenho isso lá no C12. Eu tenho uma verba, eu tenho um vale-retiro. Tenho vale-refeição, vale-alimentação, eu dou vale-retiro. O funcionário pode utilizar como ele quiser. Ele quer no retiro de casais na igreja X, a gente vai pagar para ele poder melhorar o casamento. Sérgio, avisa aqui, ó, empresário, você que está ouvindo, gostei desse vale, porque ó, pode ser um vale curso, vale retiro. Isso, quer melhorar o casamento? Quem que não tem interesse em melhorar o casamento? Poxa. Então é na igreja A, B, C, D, tanto faz. Tem pode N cursos bons, materiais. Né? Você quer fazer um curso sobre educação financeira para melhorar? Vai para lá. Então, quer fazer um retiro, né, enfim, tem jovens, vai fazer. Então, está disponível. Não é uma coisa obrigatória, ele pode usar ou não. Sérgio, eu vou dar uma virada aqui, porque você falou uma coisa bem interessante. Olha só, tem empresário que, por exemplo, ele quer dar o curso de educação financeira. Entendeu? Mas ele não tem jeito.
Mas ele quer dar. Mas então ele poderia contratar. Porque assim, eu já vi casos em empresas assim que falam assim, ó, olha, eu fui obrigado quase a assistir a aula do meu chefe. Entendeu? Porque ele quer fazer aquilo. Sim. Mas ele não tem técnica, não tem o jeito. Sim. Você está dizendo o seguinte, olha, você precisa de um capelão, precisa ouvir um pastor, precisa de um aconselhamento de casal. Às vezes eu não sou um conselheiro de casal. Sim, eu não sou um psicólogo. Sim. E às vezes nem deve ser. Nem deve. Nem então, deve então fazer você está dizendo o isso. seguinte, olha, mas eu posso investir no meu empregado e falar, olha, eu vou pagar essas horas para você, eu vou te dar esse retiro, eu vou te dar esse curso. Sim, o curso. A capelania mesmo. O capelão vai lá, ele está disponível. De repente, tem empresa que tem capelão tempo integral. Tem uma empresa aqui em Curitiba que contrata um capelão. O capelão é funcionário da empresa, só para ouvir funcionário. Fantástico. Isso. Então, a atividade dele é o quê? É apoiar funcionário que estiver precisando, emocional, espiritual, enfim, qualquer questão, inclusive financeira. Né? Tem empresa aqui, de novo, né, do ponto de vista de como que eu cuido, então, como que eu expresso isso no meu ambiente de trabalho. Tem empresa aqui que está fazendo casamento coletivo. Percebeu que tem vários funcionários que vivem juntos já há 20 anos, 15 anos, têm filhos já, idade adulta, mas nunca casaram. Às vezes porque não tinham recurso financeiro para fazer um casamento, não tinham conhecimento. Então, ele fala, olha, quem quiser casar, você entende que é importante? Entendo. Vocês querem? A empresa paga o casamento. Então, ela faz uma festa, ela chama um pastor, um padre, enfim, dependendo de quem estiver lá nas religiões estiverem lá, permite convidar alguns familiares, compra salgadinho, docinho, faz a decoração e faz o casamento dos funcionários. A empresa pode fazer muito mais do que a gente imagina. Paga isso. Muito paga mais. isso. Quer dizer, não tem nada a ver com pregar o evangelho. Mas tem a ver com o quê? Com um princípio bíblico que é você estar casado, você está em união. Então, então veja, tem um amplo espectro aí que pode ser feito. Né? Investindo melhor os seus recursos. De novo, é recurso da empresa. Ela poderia pegar e distribuir como lucro. Poderia pegar e comprar, sei lá, uma máquina de café nova, tanto faz. Mas ela está escolhendo investir os recursos financeiros com um propósito. Quer dizer, existe então essas finanças com um propósito, que é uma destinação inteligente. Inteligente. Porque ó, eu falo assim, eu me vejo semeador. Eu não sou evangelista, nem professor. Mas eu vejo assim, Sérgio, que eu fui contratado por uma empresa da consultoria individual. Então os funcionários entravam 30 minutos ficar na salinha. E por hábito, no final, eu falava assim, olha, vamos lá, a gente vai continuar falando sobre finanças, Deus te abençoe. Mais de uma vez tinha gente que parava na porta e falava assim, ó, repete esse Deus te abençoe. E aquilo me marcou. Eu falei assim, mas, gente, é normal. Eu falei, Deus te abençoe. Repete o Deus te abençoe, porque eu estou saindo mais aliviado depois que você falou e tal. Então, quer dizer, essa empresa contratou só para consultoria individual. Tá? Mas eu notei o seguinte, eu tinha a oportunidade de semear alguma coisa. Eu encontrei gente ali que tinha se afastado da igreja, gente que estava com problema no casamento, gente que daí eu tive a oportunidade, que a pessoa abriu essa oportunidade de eu indicar, ó, tem igreja no Campo Comprido, tem igreja no Água Verde, tem igreja no bairro, tem próximo à empresa, né, para a pessoa retornar aos caminhos. Paulo, é interessante lá em 2 Timóteo, que ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas quem olha isso acha muito bonito, fala, nossa, Paulo, né? Mas antes era Saulo, que daí foi convertido. Foi transformado. Rapidamente, Sérgio, nós estamos chegando ao final. Aquele empresário, que ele é cristão, mas ele ainda não se converteu, dá tempo. Mas claro, sempre, isso aí. O princípio está lá. Né? Todo cristão entende o princípio. Muitas vezes não sabe como fazer. É só o como fazer. Né? Então, no momento que você entende o como, é muito rápido essa virada de chave. Né? De como que eu saio, né, para essa vida mais ou menos de cristã, para realmente uma vida onde eu tenho propósito em tudo que eu faço. Porque Saulo era fariseu, então achava que ele estava fazendo certo. No extremo. Mas eu acho que eu estou fazendo certo, e de repente não. Você muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Então é isso mesmo. Quando eu mudo a minha visão de abordagem de recurso como um todo, sabendo que eu também posso usar os meus recursos financeiros para glorificar a Deus e usar com um propósito, né, a forma como eu tomo decisões muda completamente. Porque a minha decisão não vai estar baseada num prazer imediato ou naquilo que a gente falou de 80 anos. Mas a minha decisão vai estar baseado num reflexo na eternidade. Na eternidade. Gente, esse foi mais um programa Educação Financeira. Sérgio, mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua presença. E eu quero que Deus te abençoe. Que abençoe o seu lar, que abençoe a sua família. Até o próximo programa.